Salve, seu lindo! O vídeo de hoje quase não sai, hein, família? Poxa, estamos aqui agora para gravar mais um videozinho sobre ATT, né? Mais algumas coisas específicas, que é sobre a mina, meu nome, Mina de Mithril, vou chamar assim, né? Mina de Mithril, e sobre as armas divinas, galera. Vou falar um pouquinho sobre elas, tá? Tem uma galera já pegando aí, e assim, na minha opinião, a arma que eu acho que eu vou usar na minha maga, tá? Mas assim, eu já adianto a vocês que a gente tem que ter paciência, porque a atualização é coisa nova, então a gente não pode já ir afobado assim, tá, rapaziada? Porque tem coisa nova no jogo, chegou agora faz pouco tempo e a gente não pode, de certa forma assim, escolher já essa é a melhor, vai ser desse jeito, não. Tem que ter calma, tá? Porque a TT nova, então a gente não sabe como é que funciona. Mas eu sei que a mina de Mithril tem alguns macetezinhos que eu já tô utilizando para eu conseguir pegar mais alguns itens. E aí, né, como Obscuro é o rei aí de trazer o conteúdo, vim aqui trazer o conteúdo para vocês, mostrando um pouco sobre isso, tá? Eu falei lá sobre a mina de Mithril, rapaziada, e como é que funcionava. E aí eu falei, poxa, eu acho que é a cada 10 servidores. Bom, de fato não é dessa forma, tá? É inter-servidor, só que como a gente sabe que tem muitos servidores do Arthur Neutro, né? Não tem como ele ser colocado só 10 espaços aqui. 10, vamos dizer assim. 10. É que eu posso falar, cara? 10 núcleos desse, que cada núcleo desse tem 6 minas, né? Então seria quase impossível aqui, porque seria só 60 minas para todos os servidores, tá? Então é quase que impossível isso aí. E aí, rapaziada, o que que acontece? É meio que aleatório. Agora eu não sei se isso aqui... Eu tô achando que vai atualizar como se fosse a masmorra da guilda. Todos os meses você vai lá e atualiza. E você cai em um determinado servidor. Cara, eu caí em uns servidores muito bons aqui, que eu acho que quase ninguém tem mais sorte que eu aqui, tá? Ó, passar aqui devagarzinho pra vocês verem. Então, cara, ó, tem um carinha um pouco forte aqui. Ó, tem uma aqui também, mas ainda não é 3kk e 100. Então, você cair em um servidor bom, ó, tem o Lala também aqui. Bem parecido com o meu poder. Então, cara, é só eu e ele mesmo aqui os mais fortes, tá? Então, o que que acontece? Você tem que aproveitar. Vamos lá. São três tipos de mina. A mina grande aqui, tá? Aí vem aqui a mina média e a mina pequena. Cara, se tu tá em um núcleo aqui de mina de Mithril, se tu tá em um... É núcleo mesmo, né, cara? Se tu tá aqui, como é que eu posso falar? Se tu tá em um conjunto de mina de Mithril que você vê, poxa, eu tenho 2kk, mas só tem cara 3kk. Você não vai ocupar a mina grande, mano, porque os caras vão te atacar toda hora. E vai te saquear também, tá? Então, na minha visão, não compensa. Se você tá mediano ali na mina de Mithril, pega essas minas daqui, ó. Essas minas medianas, tá? Pra você evitar de ficar sendo desocupado toda hora. Por quê? Porque se você for... alguém te atacar e te ocupar a mina, tu perde a mina, entendeu? Então, no meu caso aqui, que eu tô um pouco forte, eu tô pegando sempre a mina aqui de cima. Tá? Que, inclusive, vou pegar essa aqui que tá desocupada. Eu não gosto de atacar, galera. Só se realmente não tiver mina aqui. E aí tem um cara de 1kk e eu vou ter que ocupar a mina do cara, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Pegue a mina ali conforme tem ali seu conjunto de cor. Ah, dá pra ficar nessa mina aqui? Dá, mas pô, a galera aqui, ó, nem um kk tem, mano. Mas como tá sobrando as minas, os caras tão pegando. Entendeu? Não adianta você vir aqui e ocupar a mina grande se tem cara mais forte. Outra dica, rapaziada. Antes de dormir, guarde uma ocupação pra quando der ali... Ah, eu durmo 11 horas, obscuro. Deu 11 horas. Você seja lá, se você já tiver ocupado, ou se você já tiver, tipo assim, com uma ocupação, né? Ah, eu tô aqui na mina, tô aqui ocupando a mina 8. Deu 11 horas, eu vou dormir, vou fazer o quê? Vou ocupar outra mina. Por quê? Porque aí o seu tempo vai resetar, tá? Não vai ser mais 3 horas ou 2 horas como tava. Você vai coletar mais 8 horas enquanto você tá dormindo. Então já pega esse macetezinho aí, tá? Antes de dormir, faz isso aí sempre. Gasta uma ocupação à noite, tá? É mais importante. E aí você só vai ocupar, primeiro, ocupação. Quando você clica aqui, se eu clicar em ocupar, eu vou te remover o carinha daqui, né? E vou ocupar e vou pegar a mina dele. Eu só faço essa ocupação uma vez à noite, tá? E se não tiver nenhuma mina aqui, de acordo com o meu poder, para pegar. Como eu vi que tinha uma mina aqui sobrando, e ninguém já pegou, né? Tem uma mina aqui pegando, sobrando. Então eu vou lá, pum, já vou ocupar aqui até, para evitar que alguém ocupe.
Então, tô ocupado aqui já, beleza? E aí, à noite, ali antes de dormir, eu vou fazer o quê? Gastar outra ocupação, só que dessa aqui não... Meio que não gasta ocupação, né? Quando você ocupa sem mina, tá? Só gasta quando você vem aqui e clica pra ocupar a mina de alguém, tá? Outra coisa. Assim que você ocupa, eu deixei justamente esse tempo pra mostrar pra vocês, tá? Você consegue ver que aqui tem um escudo. Então, naturalmente, quando você ocupa uma mina, seja ela vazia ou seja lá como é, ocupou de alguma coisa, você tem 1 hora coletando sem ninguém poder te atacar, tá? Você terá 1 hora sem ninguém poder te atacar. Beleza, família? Isso aí é padrão. Depois de 1 hora, alguém vai lá poder te saquear ou te ocupar a mina que você tá. Acho que a ocupação ficou ok. Expliquei já, bem explicado, né? Essa parte aí pra vocês. Então, coisa simples. A parte à noite também expliquei pra vocês. Usem essa estratégia que eu faço isso, tá? Faço isso e tô com bastante item já. Saquear, família, é outra parada, tá? Vamos lá. Ocupação, só pra recapitulando vocês, ocupação. Se não tiver ninguém aqui ocupando, eu sempre ocupo a mina ali de acordo com o meu poder, de acordo com o conjunto aqui da mina de Mithril. Tô vendo que tem a galerinha bem fraca? Tô ocupando sempre a mina grande. Ah, não tem a galerinha tão fraca assim, eu vou ocupando as minas médias. Ah, eu sou muito fraco aqui pra ocupar essa galera. Pega as minas de baixo, entendeu? Porque se alguém, tu pegar a mina de cima, o cara vai lá e te ataca e tu tá offline, tu perdeu tempos ali na mina de Mithril, tá? E não é interessante. Então você já, tá ligado? Já se liga nisso aí. Outra coisa, saquear. Procure saquear sempre ali, de preferência as minas grandes também, se você conseguir. Olha esse cara aqui tá moscando aqui. De preferência, família, saqueia sempre nas últimas horas. Eu já vou saquear esse, tá? Eu vou saquear ali, por quê? Porque ele já passou ali quase que 7 horas só coletando, tá? E aí só compensa você usar os seus 2 saques no final da mina do cara, tá? E quando você saqueia, você não sai da ocupação. Você só vai saquear realmente uma parte do recurso do cara, beleza? Você não vai tirar ele da mina, você não vai ocupar não. Você vai apenas saquear uma parte do recurso dele. Então use isso apenas quando tiver nas últimas horas ou nos últimos minutos ali para a mina dele acabar, tá? Porque assim você vai conseguir saquear muito mais recurso, ó. Tá vendo aqui? 1.268 do outro. Se eu atacar um cara aqui que tá com a mina aqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui não tá tão legal porque essa mina aqui acaba dando mais. Mas também é bom. Por exemplo, se eu atacar aqui, ó. Saquear aqui. Vou saquear muito pouco. Porque não tem muito recurso acumulado. Entendeu? Eu poderia atacar aqui só pra mostrar pra vocês. Pena que eu vou perder, né? Eu vou ter que saquear isso aqui. Tá? Mas vocês entenderam. Se eu saquear essa aqui dali, eu iria perder muito mais recurso. Porque não iria dar tanto recurso assim. Tá? Então, utilizem sempre também os seus 2 saques diários. Tá? A ocupação, se você vê que não vai utilizar, tudo bem. Porque pode ter caído um conjunto legal. Um conjunto que o pessoal não vai te matar. Que é o meu caso aqui. Então tá bem tranquilo essa mina aqui. Porque eu coloco as 8 horas lá, né? E consigo pegar bastante, tá? Então faça o mesmo aí. A ocupação não é obrigatório você gastar 2 vezes, mas você tiver um conjunto muito complicado ali e você já coletou ali, tipo assim, não tá conseguindo coletar as 8 horas, você vai ter que estar gastando, tá? Outra coisa, galera, tem a parte aqui também de diamante. Obscuro compensa gastar diamante aqui para aumentar um saque ou uma coisa, cara? Até compensa se você não coletou diariamente ainda, tá? Mas eu acho que só uma vez, porque depois tá ficando muito caro o diamante aqui. Depende muito também do teu cash. Tudo depende nesse jogo, tá? Pra você ter noção. Então, a mina de Mithril, cara, eu acho que é basicamente isso, tá? Só pra vocês ficarem ligeiros aí. Aí, questão aqui de conjunto de servidores, né? Meio que aleatório. Você vai pegar uma mina grande aqui, se você tiver um pouco mais forte. Mina mediana aqui, se for um pouco mais fraco daquele conjunto. E aqui, se você for um dos mais fracos, você vai pegando sempre a parte de baixo para você evitar, sabe? Ou, a não ser que você também queira ficar batalhando pelas minas medianas, se o conjunto não for muito ativo, tiver muita treta, não tiver muito ataque, tá? E aí, deixa sempre para atacar no final, tá? Você não pode atacar quem tá com escudo, beleza? E aparece aqui um escudozinho, deixa eu ver. Tem ninguém com escudo, cara? Aqui, ó, escudozinho, não vou poder atacar porque tem período de proteção que dura 1 hora, tá? Isso aqui é bom no jogo, né? Porque acaba evitando de alguém atacar assim que você coloca, né? Então você consegue até, por exemplo, pegar uma mina dessa se estiver desocupado. Só que provavelmente alguém vai te atacar ali depois de 1 hora, tá? Então não sei se vai compensar tanto. Aí eu já tô juntando aqui, galera, ó.
bastante. Olha isso, tá? 44 mil e 10k. Pois é. O Obscuro juntou bastante aqui forjas. E vou falar também um pouco pra vocês sobre as armas divinas, galera. Obscuro, qual arma divina tu acha melhor? Vamos primeiramente ler. Eu não sei o nome dessas bichas não, nem vou falar pra não passar feio, mas essa primeira gaia, a primeira arma aqui. Gayboruga, acho que é assim. Gayboruga. O dano causado aumenta em 2% para cada 10% de PV perdido. Cara, pode ser que seja interessante essa arma, porque assim ela vai meio que aumentar o dano sempre, né? Só que aí não sei se vai ser tão interessante, porque você vai ter que perder vida. Entendeu? Então, tipo assim, tô lutando ali com 20% a menos de vida. Não sei se pra arqueiro seria interessante isso, porque assim, arqueiro precisa de cura, então se ele deixar ficar a vida abaixa, muito baixa, não sei se é interessante. Pra mago que consegue, tô ali em 50%, se o cara for me atacando, eu vou curando um pouquinho sem me curar tudo. Então, tipo assim, é mais controle, sabe? É uma arma aqui que aumenta seu dano, só que você tem que muita inteligência pra não ficar com dano sempre muito alto ali. Aí, quando clicando aqui no nível máximo, ela vai aumentar ali 7% para cada 10% de PV perdido, tá? Então é uma arma aqui vai até o nível 350. Meu Deus do céu, mano. Isso aqui vai dar, acho que, muito atributo, tá? Pro personagem, família. Provavelmente, tá? Principalmente se for aumentando as estrelas. Então, assim, não achei tão legal não, mas é usada. É usável, né? Essa arma aqui. Agora, não sei se ela poderia ser uma secundária. Porque o dano causado aumenta em 2%. Então, tipo assim, pra usar no guarda, o guarda teria que ficar vivo, né? Então não funciona, tá? Na minha opinião, não funciona. O ataque de Moe aqui, vou chamar assim mesmo. Ganha poder furioso ao causar crítico. Aumenta o dano causado em 7%. Acumula até 3 vezes durante 3 turnos e não pode ser dissipado, tá? Então, tipo assim, acho que isso aqui é muito absurdo. E eu acho que vai ser uma das principais, tá, galera? Só que é interessante que ela assim, não pode ser dissipada. E eu acho que acumula até 3 vezes. Não sei se esse acumula é acumular o dano, né? Ou se você só pode usar 3 vezes em batalha. Deve ser provavelmente 3 vezes em batalha, porque senão vai ficar muito absurdo, né? Porque aqui, ó, acumula até 3 vezes. Então, tipo assim, não faz sentido ele ficar acumulando dano, né, cara? Não faz sentido, né? Porque no nível máximo vai ficar quanto? 13%. Ou seria assim, não, acho que na verdade seria essa porcentagem, mano. Então, tipo assim, 13 com mais 13 vai dar 26, com mais 13 vai dar quase 40%. Mano, é muita loucura, cara. Né? Então, resta a gente saber se há acúmulo de dano, né? Tipo, até 3 vezes 3%, tipo, causou crítico, porque você vai dar crítico toda hora. Agora, detalhe, se for crítico bruto, sem ser crítico com bloqueio, aí pode ser um problema. Agora, se for crítico com bloqueio, cara, eu acho que vai ser a melhor arma de todas, sem sombra de dúvida, tá, gente? Porque ela pode ficar até quase 40% de dano. Não pode ser dissipado. Aí você vai ficar o duelo inteiro. A não ser que esse acumular 3 vezes aqui seja 3 vezes o duelo. Porque eu tá falando isso, Obscuro? Dá pra ver que a porcentagem aumenta, acumula a porcentagem. É porque esse jogo tá cheio de tradução errada, entendeu? Não é cheio de tradução errada. Então tem que ficar esperto com isso. Só a gente só vai conseguir ver realmente quando testar. E eu vi gente pegando essa arma já, tá? Meu Deus do céu, os caras são muito sortudo, velho. Muito sortudo mesmo. Aí tem essa arma aqui, ó. Unidade inimiga, o dano causado aumenta em 17% por textura. Não pode ser dissipado. Podem ser ativado o máximo uma vez por batalha, tá? Eu acho que pode ser uma arma ser usada ali no guarda, já que só pode ativar uma vez por batalha e vai aumentar o teu dano causado. Meio que ignorando a defesa do inimigo, é isso mesmo? Após eliminar a unidade inimiga, o dano causado aumenta em 20... Então realmente é um efeito negativo lá no inimigo, tá? Só ver isso aqui mesmo. Ao máximo fica 33%. Após eliminar uma unidade inimiga, o dano causado não aumenta por 3 turnos. Não pode ser dissipado, podendo ser ativado no máximo uma vez. Eu acho que é o dano de si, né? Seria bom se fosse no inimigo, cara. Não sei se vai ser tão utilizado não, tá? Porque é uma... cara, é muito disparelho essa arma pra essa, tá? Eu sei que vai vir muitas outras armas futuramente. Mas essa arma pra essa aqui, não tem como. Essa aqui é muito melhor, gente. Muito melhor, entendeu? Tipo, a partida inteira, cara. Acho que pra mim não faz sentido a arma ser tão roubada assim, cara. A partida inteira com 40% aumento de dano, sendo que as outras são muito ruins, entendeu? Então, o meu medo é essa tradução tá errada, né? E ser
só apenas 3 vezes ali durante a partida e não acumular, né? Tipo assim, ser no máximo aqui apenas 13% e durante 3 vezes ali durante a batalha, né? Pode ser que seja isso. Não tô falando que é, porque a tradução do jogo vem muitas vezes errada, viu, gente? E a gente não consegue entender muito ali, só realmente tendo e testando, tá? Essa aqui eu não gostei muito não, cara. Seria interessante se... Não sei. Achei muito fraca. Essa outra aqui, vamos lá. Ao causar dano com a habilidade, há 30% de chance de reduzir a defesa. Aqui realmente é uma boa arma, tá? Agora, será que seria uma das principais? Vamos lá. Ao causar dano com a habilidade, com qualquer habilidade, há 30% de chance de reduzir a defesa do alvo. Mano, reduzir a defesa é um bagulho muito forte, tá, gente? E aí no nível máximo ali, 9%. Vamos lá, o cara tem 1000 kk de defesa. Mas acho que eu vou reduzir. Tem quase 100k. É muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Redução de defesa é muita coisa. Só que 30% de chance. Acho que se fosse 50% de chance aqui seria também uma arma divina boa. Cara, eu tô chamando arma divina porque aqui tá arma poderosa. Porque lá na legenda a gente chama arma divina. Tipo, meio nada a ver, né? A galera às vezes... Ô, escuro, como assim tu chama bestiais, sendo que é chicote de montaria, entendeu? Fala algumas coisas por causa do Legend, tá, família? Então, pra quem jogou sabe. Mas a arma poderosa é arma divina, tá? É meio que a mesma coisa. Então, cara, talvez acho que vai ser realmente uma arma secundária, utilizando ali no guarda, né? Porque o guarda vai lá, usa um ataquezinho, tem uma chance de reduzir a defesa do alvo. Mas realmente essa daqui é disparada, uma das melhores armas, cara. Não tem como. Agora sim, resta a gente ter sorte, né? Pra pegar esses itens aqui, porque, gente, é muito baixa essa porcentagem. Eu achei muito baixa, tá? Vai demorar muito, ó, porque aqui, ó, na forja da arma poderosa é garantido obter uma recompensa épica, tá? Que no caso deve ser essa, né? Que é a lendária. Dentro de 120 tentativas restantes para o garantido atual, 120. Então, tipo assim, depois de 120 rodadas aqui, eu vou garantir uma arma dessas aqui, se caso eu não tiver sorte não pegar. Então, cara, pois teve o que? Faz uma semana que eu tive essa TT e tô com 2k. Eu consegui rodar 5 vezes aqui. Mano, é muito tempo, gente. Muito tempo se eu não pegar na sorte, tá? O obscuro é bem cagado pra essas coisas, nunca pega. Aqui também achei bem pouca a porcentagem, tá? Então assim, provavelmente a arma que eu vou usar vai ser o ataque de moer. E a mina de mitil também, eu dei uma boa explicada aí pra vocês, tá, galera? Lembrando sempre também que pra quem quiser um acompanhamento, tem o nosso treinamento. O treinamento tá na descrição aí, que é um acompanhamento ali com o obscuro sempre no Discord ali e te ajudando. Então, só entrar para o Artune aí, tá? O Artune Pro. Vem com a gente que é sucesso, família. Então é isso, deixa aquele teu likezão, se inscreve no canal e um abração aí do Marlin do Artune Ultra. Valeu e fui, até o próximo vídeo, família. To myself a promise I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something